Após relatório Justiça em Números, Tribunal de Rondônia apresenta novidades e evolução no sistema judiciário do estado. O destaque em âmbito nacional foi recebido pelo Judiciário Rondoniense como resultado do trabalho de entrega e dedicação aos serviços prestados à comunidade. Por que não é surpresa? Porque nós fazemos um trabalho com muita eficiência, Lívia, com recursos diminuídos, mas com muita gestão, com muita administração técnica, com muita administração responsável e com muita administração com respeito ao cidadão. A gente respeita demais a população rondoniense. Por isso que a gente se dedica a dar um trabalho de excelência que acaba tendo números que correspondem à grandeza da magistratura de Rondônia. Entre os pontos abordados neste relatório estão casos novos por 100 mil habitantes, número de processos arquivados com assistência judiciária gratuita e índice de produtividade de magistrados, entre outros. Então, por exemplo, produtividade. Produtividade, eles pegam o acervo do que entra e o que você decide naquele período, naquele ano civil. Por isso que a meta 1, por exemplo, ela pontua quem julgou mais do que entrou. Rondônia normalmente está acima de 110%, então ele julga um volume acima do que entrou. E por isso acaba sendo possível classificar de uma maneira bastante justa em relação a outros tribunais. Essa avaliação é como se fosse uma somatória. Tudo que o Tribunal de Justiça Rondoniense recebe, junto com tudo que ele entrega para a sociedade. A juíza ainda destaca a importância da preparação do tribunal e todo o judiciário rondoniense na chegada da pandemia, já que uma readequação foi necessária. E mesmo durante toda a crise por causa da Covid-19, o judiciário rondoniense continuou sendo destaque. Foi um cenário mundial de adaptação, mas nós tínhamos preparação técnica e humana para isso. Nós tínhamos um parque tecnológico de excelência, então nós tínhamos já o parque tecnológico. E nós tínhamos um treinamento para funcionar em qualquer momento adverso. O que aconteceu? Nós fechamos as portas porque eram necessárias em razão do distanciamento social, mas nós continuamos decidindo por meios virtuais. E aí nós percebemos o seguinte, que como nós estávamos em casa, e daí vem a importância do teletrabalho, dessa regulamentação que vai acabar sendo nacional, nós trabalhávamos 3 períodos às vezes, porque em casa você não para, e quando você faz o que você gosta, e nós aumentamos 70% a nossa produção. Então aquele volume que já era alto, que já era no nível de excelência, ele subiu durante a pandemia. O CNJ avalia o desempenho do tribunal como um todo, a forma como emprega seus recursos e a eficiência, além do quantitativo de casos e servidores. Essa questão da gestão dos recursos. Então, nós temos, por exemplo, o IPCJus, que nós ficamos com 100%, e tem 3 tribunais com 100%, mas nós ficamos em primeiro, Rondônia o primeiro de todos, numa comparação que a gente fala, meu Deus do céu, como nós devemos nos orgulhar, não só dos magistrados, que são juízes e desembargadores, mas dos servidores, porque a família do judiciário é uma só. Outro destaque dado pela juíza Elma Tourinho é quanto aos desafios enfrentados pelo judiciário rondoniense e as mudanças nos índices da justiça brasileira. Nós precisamos mudar o sistema legislativo de um modo geral, pertinente à formação de leis, não o processo de votação. Nós precisamos que nós não tenhamos uma visão tão preocupada com reservas de mercado. Algumas leis acabam por prestigiar uma infinidade de recursos, o processo não acaba nunca, com valores que são repassados à sociedade. Nós chegamos em períodos a ter um processo custando quase R$2.000 por cada processo que o cidadão paga. E Rondônia tem um dado que ele parece paradoxal, inclusive. Por quê? Porque nós também estamos em primeiro lugar como estado que mais concede gratuidade. Se por um lado isso é bom, porque significa que a população que precisa está tendo acesso à justiça sem ter ônus, como é que você investe
sem receber o recurso, né? Você precisa que o recurso venha para investir em mais pessoas, para investir em mais parque tecnológico, para investir em cursos. Você precisa, não há como fazer milagre. Então, é importante que tenha essa consciência dos operadores do direito, porque isso tem a longo prazo isso vai impactar. Olha, quem acompanha o nosso jornal aqui há muito tempo, já deve ter, juntamente comigo, perdido as contas de quantas vezes nós noticiamos aqui reconhecimento do nosso Tribunal de Justiça. Reconhecimento, certificado, premiação nacional. E a gente tem sempre acompanhado e a gente faz questão de mostrar aqui, porque hoje nós temos um Tribunal de Justiça atuante, de maior alcance, mais célere, moderno. E são muitos e muitos investimentos que acontecem justamente para que a população seja bem atendida, para que os processos sejam mais acelerados e que realmente alcance a quem realmente precisa. Então, parabéns a todos os envolvidos, a doutora Ilma, a todos que fazem realmente o Tribunal de Justiça ainda maior do que até o seu próprio poder, né?